Faça sua organização mensal de um jeito fácil e eficaz de uma vez por todas. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço meu planejamento mensal de uma forma mais estratégica para me ajudar a cumprir meus objetivos de 2025. A gente começa o ano planejando 1000 coisas para fazer e é normal no meio do caminho desanimar ou perder o foco. Então hoje eu vou compartilhar as estratégias que eu uso, como eu faço para de fato a gente conseguir cumprir os objetivos e não perder o foco no meio do caminho. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero explicar brevemente por que o planejamento mensal é tão importante. Os nossos sonhos, nossos objetivos, a gente tem que pensar como se fosse o destino final de uma viagem. Então, ao longo do caminho, a gente tem que dar vários passos, fazer várias coisas até chegar ao destino final. E esses passos do meio do caminho é, de fato, planejamento semanal e mensal para no final do ano a gente conseguir chegar no nosso grande objetivo, chegar no destino final de fato. Um exemplo disso na prática. Uma meta de 2025. Eu quero começar a ler livros. Então, o que eu tenho que fazer todo mês para no final do ano eu chegar e falar, eu realmente consegui começar a ler livros, eu realmente me tornei uma leitora no meu ponto de vista. Todo mês eu vou ter que ler um livro, ou pelo menos uma parte de um livro, então eu tenho que me planejar para isso. Porque às vezes a gente só pensa na meta, no ponto final, por exemplo, que ela começar a ler, e não começa nem, não compra nem um livro, não consegue nem começar a ler, não se planeja para isso. Então vai chegar no final do ano, com certeza eu não vou conseguir cumprir essa meta, esse objetivo. Então por isso é importante a gente ter todo mês um foco, todo mês seguir o caminho certo ali pra gente chegar onde a gente quer. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é a gente achar uma ferramenta que se adequa à nossa rotina, à nossa realidade. Hoje em dia tem várias formas de a gente se planejar, seja com um planner físico, mensal, semanal, um caderno que seja um diário, ou algum aplicativo no computador, no celular, como Notion, Google Agenda. Todas essas ferramentas nos ajudam, de fato, a cumprir nossos objetivos, ter de forma clara e visual as nossas metas específicas. Mas cada pessoa se adapta a um tipo específico de ferramenta. Então você tem que achar qual o melhor que se adapta à sua rotina. Não adianta eu falar para você usar o Notion, que eu acho que mais funciona para mim, que é um aplicativo, se você mal mexe no celular. Ou se você prefere escrever em um papel. Então você tem que testar alguma dessas ferramentas e achar qual melhor funciona para você. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para dividir as minhas metas anuais em objetivos específicos durante os meses, para a gente caminhar realmente no caminho certo e chegar no final do ano e atingir esse objetivo. Vou utilizar um exemplo na prática para vocês realmente entenderem. Vamos supor que a minha meta de 2025 seja correr 5 km sem parar até o final do ano. E de fato eu não corro. Então a minha primeira meta no primeiro mês não vai ser correr 5 km, pode ser correr 1 km sem parar para eu dar o primeiro passo, o passo inicial. Então eu vou me planejar no mês para conseguir correr esse 1 km sem parar. Vou dividir essas pequenas tarefas durante as semanas, nos meus treinos semanais, para chegar no final do mês e eu conseguir cumprir. No segundo mês, eu já posso aumentar um pouco essa meta. Pode ser correr 1,5 km, 2 km. No terceiro mês, aumentar um pouco mais. E assim por diante. Para a gente chegar no final do ano e conseguir cumprir esses 5 km correndo sem parar. Um exemplo na prática, só para vocês entenderem do que eu estou falando. E ao dividir essas metas gerais em pequenas metas mais específicas, mais realistas para a nossa realidade, a gente se sente mais motivada, porque a gente vê mais evolução durante os meses, não precisa esperar passar 12 meses para você ver uma evolução, a gente fica mais motivada e animada para cada mês fazer um pouquinho e conseguir chegar no destino final. E agora que a gente já conseguiu dividir nossas metas em metas mensais, a gente vai dividir elas em tarefas diárias, tarefas semanais, dentro desse mês mesmo para nos ajudar a ter de forma clara e visual do que a gente tem que fazer. Bom, para eu conseguir correr esse 1 km, eu vou ter que treinar corrida, eu vou ter que me esforçar diariamente para conseguir atingir esse objetivo no mês de março. Então eu vou me propor a correr 3 vezes na semana, toda semana. Vou colocar na minha agenda, correr terça, quinta e sábado. Então esses 3 dias vão ser obrigatórios para o meu treino, não posso perder esses treinos para eu conseguir cumprir o meu planejamento de janeiro.
E agora eu vou mostrar na prática para vocês como eu faço esse planejamento, como eu gosto de me organizar. No último dia do mês, eu gosto de fazer esse planejamento mensal para o próximo mês, para eu conseguir realmente ver os meus objetivos de forma visual, para eu saber o que eu tenho que fazer em cada dia da semana e as coisas mais específicas. Eu gosto de ter um calendário colado na parede ou eu deixo o meu na porta do escritório. Esse era um planner semanal que eu mesmo fiz o calendário assim e eu gosto de separar os meus objetivos por cores. Por exemplo, tudo que está escrito em azul é o trabalho do meu marido. Eu sei os dias que meu marido está trabalhando. O de rosa são os dias que eu estou trabalhando. E os outros objetivos, outros compromissos, eu gosto de separar em cores diferentes. Por exemplo, na terça-feira do dia 11 eu tenho médico. Então eu gosto de colocar uma cor diferente para chamar minha atenção e eu saber que eu tenho um compromisso específico nesse dia. E as outras coisas eu vou marcando em outras cores diferentes. Não tenho muito compromisso em março ainda, mas eu vou colocando em cores diferentes para chamar minha atenção. Então esse planejamento mensal eu gosto de fazer no final do mês. Hoje, como é no final de fevereiro, eu já fiz meu planejamento de março com todos os objetivos, com todos os compromissos que eu já tenho dias fixos. Depois que eu já fiz esse mensal, eu faço o semanal. O semanal eu gosto de fazer todo domingo. Todo domingo eu sento, tiro 1 hora do meu dia, já tenho esse compromisso na minha agenda, como se fosse um compromisso realmente, por exemplo, um trabalho. Eu gosto de ter esse horário do domingo para eu planejar para a semana. E por que eu faço esse planejamento mensal e semanal e diário? Porque todo dia pode acontecer um imprevisto ou surgir outro compromisso que a gente não está esperando e a gente tem que encaixar na nossa agenda. Tem que ser uma agenda um pouco mais flexível para a gente, se a gente não conseguir cumprir alguma coisa em específico no dia, não se frustrar ou não achar que perdeu a semana, perdeu o dia. Não, a gente deixa um pouco mais flexível para a gente conseguir cumprir tudo e talvez só ajustar a questão do horário, ajustar a questão do dia e não perder o foco principal. E o meu planejamento semanal eu gosto de fazer no Notion, que é um aplicativo digital, tem no celular ou no computador, que eu acho que como eu mexo mais no celular durante o dia, não fico o dia inteiro olhando para a parede aqui ou sentado no computador, me ajuda a ter mais clareza do que eu tenho que fazer. Você pode usar um planner assim, como esse, que tem os dias da semana, ou usar o Google Agenda também, que vai te mandar notificação no seu celular para você cumprir seus objetivos. Depois que eu já fiz todo o meu planejamento semanal, eu faço o meu planejamento diário, que toda noite eu sento, vejo o que eu fiz no dia, se eu consegui cumprir os meus objetivos, se faltou alguma pendência que deixou para amanhã, e organizo o meu próximo dia. Porque, como eu disse anteriormente, pode acontecer algum imprevisto, um compromisso novo, que a gente tem que se adaptar à rotina durante a semana. Para o meu planejamento diário, eu gosto de usar esse checklist que eu ganhei de uma amiga, da Lidiane, que eu acho bem legalzinho. Tem aqui. O que eu não posso esquecer, minhas prioridades, um checklist aqui e as anotações. Então, eu vou separando aqui, vou dar um exemplo aqui na prática. Separando, e o que eu vou conseguindo cumprir, eu já vou grifando de marca-texto, e o que eu não cumprir, eu deixo assim em branco, para no próximo dia eu separar 1 hora para fazer esse compromisso, para não perder o meu foco, né, meu objetivo. Então, todas as noites eu faço esses daqui para, de fato, conseguir cumprir o que eu tenho que cumprir e não deixar perder durante a semana o que eu me propus a fazer. E agora eu vou mostrar para vocês, resumidamente, como eu faço uma reunião comigo mesma no final do mês para ver se eu consegui cumprir meus objetivos, para realinhar para o próximo mês e a gente conseguir cumprir tudo. Como eu falei anteriormente, eu gosto de usar o aplicativo Notion, então eu tenho tudo separado aqui, todas as áreas da minha vida, assim, e eu tenho uma página sobre as minhas metas de 2025. Então aqui eu vou ticando o que eu já consegui cumprir, o que eu não consegui, deixo destacado. E daí eu faço essa reunião comigo mesmo me fazendo perguntas no final do mês. Então, cada mês eu tenho aqui um controle de metas separado por mês. Vou abrir o de fevereiro. Primeira pergunta que eu faço para mim mesmo.
o que foi inegociável para mim esse mês? O que eu fui fiel, sabe? O que eu fiz, um hábito que eu fiz que me chamou mais atenção e qual que foi o resultado dele na minha vida? Por exemplo, de começar a correr. Eu realmente me propus a correr 3 vezes na semana e consegui cumprir todos os meus treinos. Que resultado que teve pra mim? Foi positivo? Foi negativo? O que isso causou, sabe? O que isso impactou na minha vida? Então eu escrevo tudo aqui. Tanto se for resultado positivo ou negativo. E nessas perguntas a gente tem que realmente ser sincera com a gente mesmo, para que se alguma coisa está atrapalhando a gente ou não está sendo como a gente imaginou que fosse, para a gente conseguir mudar e dar tempo de cumprir esse objetivo antes de chegar no final do ano. A próxima pergunta: quais foram minhas maiores conquistas no mês? Por exemplo, quais foram minhas maiores conquistas em fevereiro? Para lembrar de tudo que eu faço um diário de gratidão todos os dias, né? É realmente um diário que eu anoto tudo e no final do dia eu coloco o meu momento favorito do dia. Seja que eu consegui correr alguma coisa, que eu comi alguma coisa que eu gostei, que eu cumpri uma meta, o meu momento favorito do dia. E lá eu coloco tudo. Então chega no final do mês, eu reviso tudo que eu fiz no mês e vejo todas as conquistas que eu tive. Isso é uma dica que eu dou pra vocês. Não precisa nem comprar um diário de gratidão. Pode ser anotar em um caderno, anotar em um aplicativo, que eu acho que além da gente se sentir melhor todos os dias, que a gente começa a ver o lado positivo da vida, o lado positivo das coisas, a gente tem anotado lá bonitinho tudo que a gente fez no mês de fevereiro. Um exemplo disso é que eu consegui bater 100 inscritos aqui no YouTube, eu tô muito feliz. Eu acho que essa foi a minha maior conquista de fevereiro. E tenho anotado lá no meu caderno e com certeza eu vou colocar aqui no meu Notion, assim listando como outras conquistas. Como, por exemplo, a gente conseguiu um cupom de desconto da loja que eu amo, consegui um cupom de desconto para vocês, que é da Use My Ui, e todas as minhas outras conquistas. Agora, outra pergunta que é muito importante: o que me tirou do foco? Como eu posso melhorar para o próximo mês? O que eu acho que me atrapalhou esse mês? Foi mexer muito no celular. No meu tempo livre, em vez de fazer uma coisa produtiva, eu fiquei rolando lá, vendo vídeos. Isso é uma coisa que eu sei que me atrapalhou, porque eu perdi muito tempo, sendo que eu podia estar produzindo, lendo, fazendo outra coisa. E como que eu posso melhorar isso para o próximo mês? Como que eu posso diminuir o meu tempo de tela de consumo para fazer um tempo mais produtivo na minha vida? Então eu vou analisando tudo isso. Uma próxima pergunta: qual hábito ou ação fez maior diferença na minha produtividade e bem-estar? E eu vou acrescentando aqui: e se eu pudesse voltar no tempo, algo neste mês que passou, o que seria, o que eu faria diferente? Essas são as perguntas que eu faço pra mim, que eu acho que funciona pra mim. Você pode criar a pergunta que você preferir, pegar na internet inspirações, referências, pra gente fazer esse balanço do mês que passou e ver como que foi, se foi uma coisa positiva ou negativa na sua vida, o que você pode fazer para melhorar para o próximo mês, se você conseguiu cumprir suas metas, se não cumpriu, e por que não cumpriu, será que a gente colocou um prazo muito curto, ou se não estava bem planejado, estruturado, para a gente seguir as metas da semana. Eu acho que esse planejamento, essa reunião que a gente faz com a gente mesmo, para a gente ver realinhar esses objetivos é muito importante. Por mais que dê um pouco de trabalho, seja um pouco cansativo, ficar pensando no mês todo, ficar escrevendo e se planejando, é essencial para a gente tirar nossas metas do papel. Foram essas ferramentas que eu tenho certeza que me ajudou a atingir 90% das minhas metas de 2024 e que tem me ajudado a cumprir essas de 2025, porque é muito importante a gente ter de forma clara, visual, saber do que a gente está fazendo, do que a gente não está fazendo, e a gente se cobrar também, a gente falar: nossa, eu me propus a correr, não estou correndo nenhum dia na semana. E como você vai ter seja esse planejamento mensal ou checklist diário, você vai estar vendo o que você não está fazendo e como você pode melhorar para a próxima semana, para o próximo mês, porque a gente perder uma semana ou um mês também, não acabou o nosso ano, gente. Tem o próximo mês que a gente vai conseguir fazer. E eu tenho certeza que esse acompanhamento semanal, mensal, é essencial para a gente chegar no nosso objetivo final e conseguir fazer o que a gente quer. E agora mostrando na prática para vocês aonde que eu deixo esse meu calendário. Eu deixo colado aqui na minha porta do escritório. É onde eu mais vejo aqui em casa. Aqui está o nosso mês de fevereiro, o nosso mês de março.
E conforme vai passando os dias, eu vou fazendo um xizinho pra saber que esse dia acabou, né? E o compromisso que eu tenho na semana. Aqui tá bem colorido, que eu tive mais compromisso do que março. E conforme vai acrescentando compromisso também, eu vou acrescentando aqui no calendário. Então fica bem visual pra mim todos os dias que eu abro a porta pra entrar pra trabalhar ou pra estudar. Eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo o que eu tenho que fazer. Então é uma dica pra vocês, deixar o mais visual possível na casa de vocês, seja colado na porta, na parede. Não fica, de fato, bonito, uma coisa minimalista, assim, mas é o mais funcional pra mim e que eu acho que é o mais importante. Tem que ser funcional e não... Ah, o que adianta ser bonito se não tá fazendo efeito na minha vida? Então eu gosto de deixar colado aqui. Meu marido também já se acostumou, ele olha aqui e vê os nossos compromissos e nos ajuda bastante. E é assim que eu deixo o planejamento mensal colado na parede. Agora o meu semanal é no aplicativo Notion, como eu falei pra vocês. Então é realmente no celular, no tablet ou no computador que eu fico vendo, analisando diariamente os meus compromissos. Então fica no celular ou no tablet aqui em cima da minha mesa de estudos. Então todo dia eu tenho acesso aos meus compromissos e vou analisando. E o meu planejamento diário, como eu tô usando esse planner aqui que eu ganhei, que ele é bem bonitinho, ele também fica em cima da minha mesa de estudos, então fica o mais visual possível. Mas se você não tem um planner assim, também não precisa comprar. Coloca um bloquinho de anotação, uma folha que você tem em casa, faz os quadradinhos do checklist, assim, e vai adicionando os compromissos do dia. Deixa colado na parede, em cima do seu computador, onde você achar mais fácil. E conforme você vai fazendo os compromissos do dia, vai fazendo o tiquezinho, o checkzinho, para você ver o que você está cumprindo, o que você tem que cumprir ainda no horário que você se propôs. E assim fica a maneira mais fácil possível que eu faço e que eu acho que possa ajudar você a ter mais clareza do que fazer e ficar mais fácil da gente cumprir nossos objetivos. Eu sei que no começo fazer toda essa organização pode ser um pouco trabalhoso, um pouco difícil, mas tenho certeza que se você fizer, você vai ver os seus sonhos saindo do papel e realmente tornando realidade. Porque quando a gente tem nossos objetivos de forma clara e visual, sabe o que tem que fazer, os pequenos passos diários, a gente consegue cumprir nosso objetivo sem se sentir sobrecarregada, sem sentir que é um sonho muito distante da gente, a gente realmente consegue fazer. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a fazer esse planejamento mensal, semanal e diário, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui para eu saber se você gostou, como você faz o planejamento e se você quer dica de alguma outra coisa que eu possa te ajudar, vai ser um prazer fazer um vídeo te ajudando em algum objetivo específico da sua vida. Até o próximo vídeo, beijo!